Achei. Pronto. Eu também não consegui, não. Você conseguiu ir? Já. Tá. Tá aparecendo pra vocês não, que tá gravando? Pra mim, não, tá meio estranho. Tá, Ah, tá agora aparecendo. Boa noite a todos. Mais 2 minutinhos nós vamos começar. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Invisalign Doctors, sejam muito bem-vindos a mais um Start-se desse Q2. E para quem não percebeu, já estamos em junho,
Hoje é o primeiro dia do último mês do nosso trimestre, né? O nosso famoso Q2. E estamos com um assunto maravilhoso para hoje, mais necessário do que nunca. Vamos falar de precificação. Mas antes da gente começar, que ainda há por vir. Boa noite, doutores. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer a presença aqui de todo mundo. Nosso projeto, nosso Start tem ficado cada vez maior e graças a vocês, a todo mundo que está aqui participando, que está fazendo parte aí dos 2 grupos já que a gente tem no WhatsApp para trocar sempre ideias e trazer aí os temas que vocês entendem que são mais importantes para a gente sempre agregar um conteúdo para vocês. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar, né, a tão esperada aula sobre precificação com a doutora Jaqueline Sigolo. Tivemos aí, hoje já é a nossa 5ª aula do Start Q2. Começamos com o Dr. Rotier, falando de Clean Check, Live Update. Segunda aula, tivemos o Dr. Marcelo Calvo, falando sobre como vender em Invisalign. Depois tivemos na 3ª semana a doutora Ana Paula Gomes, falando sobre conversão de leads. Tivemos o doutor Edgar Belladonna, falando de gestão eficiente de consultórios. Hoje, então, a doutora Jaque Sigolo, falando sobre precificação. E o doutor Leandro, na próxima semana, que é nosso último encontro do Q2, falando de protocolos padrões nas correções verticais e anteroposteriores. Tá, doutores? Então, assim, conteúdo muito legal, muito rico. A gente ontem, inclusive, tivemos aí uma aula para os doutores 360 com conteúdo de negociação, descontos, e hoje veio a calhar aí a aula com a Jaque sobre precificação. Não sei, Paulinho. Que é um tema aí tão relevante, tão importante. Acho que a gente ter ideias, a gente trocar experiências e formatos de precificação fazem toda a diferença. Cada vez mais a gente flexibilizar, a gente dá acessibilidade para o paciente, e a ideia aqui hoje é essa. A Joyce vai falar um pouquinho mais na apresentação da Jaque, mas a ideia hoje é trazer mesmo opções, agregar para vocês como cobrar, de que maneira, formato. Claro que a precificação, cada um tem a sua, mas a gente pode trazer e compartilhar formatos e formas diferentes de precificar, de passar para o paciente, e a ideia aqui hoje é essa. Então, eu queria agradecer muito a doutora Jaque por compartilhar, né, já de novo aqui com a gente um conteúdo, suas práticas aí no dia a dia. Muito obrigada, Jaque. Espero que todos aproveitem bastante a aula hoje. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito rica aí de conteúdo para todo mundo. Tá? Então, uma excelente aula com a doutora Jaque. Obrigada pela presença de todos. E só lembrando, nossos grupos do Start, se quem ainda não quiser entrar, peçam ali no chat, a gente manda o link para quem quiser entrar no grupo 2 agora, tá bom? Obrigada, doutores. Oi, Jaque, deixa eu só dar um recadinho com relação às dúvidas. Pessoal, boa noite, sou Patrícia Mello, vou dar apoio aqui à Joyce e à Jaque na condução aqui, né, da nossa apresentação belíssima com essa doutora poderosa aí, que tem muita coisa para agregar para a gente. Então, obrigada, Jaque. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, melhor pôr no chat, né, Jaque? E no final da nossa apresentação, a gente trata ali os assuntos prioritários de dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada. Boa aula, Jaque. Obrigada, amor. Bom, pessoal, antes de passar oficialmente a palavra à doutora Jaque, para quem não me conhece, eu sou Joyce, sou TM da equipe da Dani, cuido das minhas doutoras, meus doutores maravilhosos de Jacarepaguá. E vou apresentar a nossa querida doutora Jaqueline Sigolo. Ela é uma doutora que é Invisalign Doctor há 3 anos e vem performando muito bem, sempre chegando a Diamond Elite por produtividade na região da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, inicialmente, e começou a conquistar, né, maior qualidade de vida, maiores resultados, abriu um novo espaço na Barra da Tijuca, conseguiu adquirir um novo aitero para atender aos clientes da melhor maneira, e aí ela vai compartilhar conosco, e eu acho que é isso que é mais legal do nosso projeto Start-se, né? É a troca.
um ajudar o outro, é o espírito de colaboração, porque todo mundo quer, no fundo, atender os seus pacientes da melhor maneira, né? Desmistificar os desafios de vender, porque, na verdade, quando você vende, você está ajudando alguém com o seu dom, com o seu talento. E a gente vai quebrar todas as objeções com essa maravilhosa que vende e vende muito bem. Então, eu vou deixar ela falar para vocês. Doutora Jaque, é com você. Boa noite. Vamos aí, vamos compartilhar aí a tela. É um prazer, tá, gente? É um prazer estar aqui novamente, compartilhando experiência com vocês. Na verdade, é uma troca, tá? Eu costumo falar isso, e é verdade. Aqui é uma troca, onde eu passo a minha experiência para vocês, vocês passam a de vocês, e a gente vai colocando aonde tem que ser colocado, na posição certa, né? Determinadas coisas. Se você acha que eu faço desse jeito e está dando certo, você vai tentar e vai conseguir colocar também em prática. Então, o objetivo hoje disso aqui é uma aula, mas é um bate-papo. Eu vou falar para vocês como que eu faço, tá? Como que eu precifico. O que eu posso falar para vocês é que está dando certo. Então, se alguém quiser, né, tirar essa experiência de como eu faço, e vai ser um prazer. Se tiver dúvida, depois pode me perguntar, né? Eu vou passar aqui para vocês como que eu faço. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Sígulo, tá? Tenho 25 anos de formada, sou apaixonada pela ortodontia e fiz radiologia também. Hoje tenho uma clínica radiológica, sou especialista em dentística e me credenciei há 3 anos no Invisalign e estou muito feliz com isso, tá? Eu sei que há pouco tempo, eu costumo falar que eu sou um bebê da Invisalign, mas eu me encontrei na Invisalign, eu tenho um resultado bacana, eu saí da zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, é bom isso, né, mexe com a gente vê que a gente consegue fazer o diferencial, e assim que eu me credenciei, eu fui procurar uma residência e eu fiz lá no Prado Institute, em São Paulo, tá? Com o meu maravilhoso mentor, professor, amigo, Eduardo Prado. Gosto sempre de falar disso. Ele fez toda a diferença na minha escolha pela Invisalign, e hoje, com muito orgulho e muita honra, eu faço parte da equipe de professores da Prado Institute, e estou aí, né? Estou aí para passar a minha experiência, para agregar com vocês. Vamos lá, vamos falar hoje sobre precificação. Foi um tema assim, bem cogitado. Eu sei que várias pessoas, vários amigos meus já me fazem essa pergunta: Jaque, como você precifica? Jaque, quanto você cobra? Então, na minha última aula aqui, né, foi pedido, e a Dani falou: não, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Então, eu tentei sintetizar aqui. Não é um tema fácil, tá, gente? Porque tem várias vertentes de fazer uma precificação. Então, eu costumo falar que não é fácil, mas eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder para vocês entenderem, né? Porque isso é com a prática, é com o tempo que a gente consegue fazer essa precificação e entender como que funciona. Por quê? Além de profissionais de saúde, nós também temos que ser empresário. Temos que saber mexer com dinheiro, né? Então, não adianta só ser uma boa dentista, a gente também tem que empreender, né? E para manter um consultório andando direitinho, com lucratividade, nós temos que fazer a precificação assertiva. Senão, pode não dar bem. E a gente observa aí alguns colegas, às vezes, né, não se dando bem, e com certeza pode ter sido vários motivos, mas se a gente pegar a precificação, com certeza não estava certa. Por isso que pode ter sido né, um dos motivos por não ter dado certo. A precificação, com certeza, faz parte disso, tá bom? Então, vamos lá. No dicionário, a precificação significa simplesmente o ato de determinar um preço. Mas, na verdade, o seu sentido é muito mais complexo nesse mundo de negócios, né? Com certeza, é um processo que rege muito, é desafiador
para vários dentistas, e eu sei disso, eu sinto isso, né? As pessoas não sabem precificar, elas não sabem como iniciar um preço, então isso faz toda a diferença, por isso que a gente vai focar aqui hoje. Deixa eu passar isso aqui primeiro. Então, como definir o preço? Muita gente me pergunta, Jaque, quanto que você cobra? Quanto que é seu Invisalign? Quanto você está cobrando aí? Eu compro Hands. Mas é muita gente. Eu acredito que muitos perguntam para vocês também, né? Mas, na verdade, gente, é o que a Dani falou. Não tem como todo mundo ter a mesma precificação, né? O que eu cobro não vai ser o mesmo que o meu colega vai cobrar. Não tem como, porque depende de vários fatores para que eu consiga fazer o meu preço, para eu precificar. Então, se o dentista conseguir fazer os cálculos dele, ele vai precificar certinho. E daí, claro que a gente vai ter um quê a mais, né, para poder encantar o paciente na hora de passar esse preço. Óbvio, vou até dar uma pincelada depois disso, mas foi a minha última aula, né, sobre venda, né, mas eu vou também dar uma pincelada aí, porque eu acho super importante isso, eu sinto isso na hora que eu estou vendendo, na hora que eu estou precificando, na hora que eu estou fazendo o preço para o meu paciente. Então, como definir o preço, gente? Vamos lá, vamos tentar sintetizar. A gente tem que saber os nossos custos fixos do consultório, né? A gente tem que saber o custo variável. O que você usa? Depois eu vou voltar no custo fixo, tá, gente? Mas que é a maior parte, então eu vou dar uma pincelada aqui. Custo variável é o que você usa para fazer determinados procedimentos. A gente está aqui focando em Invisalign, mas eu posso até dar um exemplo para vocês. Para clareamento, o que eu uso? Qual é o meu custo variável para fazer um clareamento? Depois que eu souber qual é o meu custo fixo, né, eu também tenho que saber meu custo variável. E para Invisalign também, né? O que eu uso para fazer Invisalign? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Qual o meu gasto, qual o meu custo financeiro variável para eu executar um tratamento com Invisalign? Nós temos que, na hora que definir o preço, não esquecer dos impostos. Né? Às vezes você fala assim, você é selo tal, você paga tanto para a Line, você tem uma lucratividade de 5 mil, 7 mil reais. Não é bem assim que funciona, tá? Porque se você não tirar tudo que tem que ser retirado, você não vai saber qual é a sua real lucratividade. Então, não esquecer dos impostos, depois a gente vai concentrar isso tudo. O lucro, quanto você quer de lucro? Quanto você acha que é justo para você? Já que eu quero ganhar muito. Beleza, talvez você faça menos caso e ganha mais. Vai lá, né? Vai tentar a sorte. Né? Se você conseguir vender por um preço alto, você vai ter menos pacientes, mas talvez você ganhe mais que uma pessoa que faça mais tratamento e ganhe um pouco menos. Né? Então, você é que vai ver. O que eu gosto de fazer? Eu acho que a gente tem que saber qual é um preço justo. O que você fica satisfeito? Em relação à Invisalign, gente, o que eu ponho na minha cabeça? Eu sou ortodontista, eu faço ainda um pouquinho, né? 10% dos meus pacientes eu ainda tenho aparelho fixo no meu consultório, estético e tudo mais. Então, por exemplo, quanto que eu ganhava no meu aparelho fixo? É fácil você saber quanto que você quer ganhar no Invisalign. Quanto você ganha no aparelho fixo? Tenta colocar próximo, você vai ver qual o valor e qual trabalho que você vai ter. Bem menos com o Invisalign. Então, coloca isso aí em mente também. Outra coisa bem bacana na hora de definir o preço, valor agregado. Como que você chega com esse preço para esse paciente? Tá? O paciente, para chegar em você, ele teve facilidade, né? Ele chegou no consultório e ele foi bem recebido, ele teve facilidade de estacionar o carro dele, isso tudo, gente, facilita na hora de você dar o preço, tá? Não tem como não pensar nisso, você tem que se colocar no lugar do paciente. Né? Às vezes você chega no consultório, mas você chega estressada, não tinha onde estacionar o carro, ninguém te orientou onde estaciona, porque muitos pacientes vêm de lead, gente, não sabe como é que é o nosso consultório, como é que se tem estacionamento, se não tem estacionamento. Então, assim, temos que pensar nesse valor agregado, tá? Faz toda a diferença na hora de precificar, na hora de você saber como dar esse preço, como falar do valor para o paciente.
Isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. Se o paciente chegou, se ele foi bem recepcionado pela sua recepcionista, se você conseguiu conectar com ele, se você passou credibilidade, autoridade, técnicas de conhecimento, se você encantou aquele paciente para você depois, você dar um valor e ele agregar tudo aquilo que você fez, tudo que você encantou ele durante uma consulta, e aí você dá um valor e fala, cara, bacana. Não tem como, é diferente, é uma consulta diferente. E eu tenho prova, gente, que às vezes as pessoas já passaram por outros Invisalign Doctors, fizeram avaliações, orçamentos, eles até falam para a gente, tá? Eu já fiz uma pesquisa de preço, bacana, pode fazer. Qual é o nosso diferencial? Então eu vou ter que procurar saber quanto que o dentista cobrou para eu cobrar um pouquinho mais barato para ele fechar comigo? Não, nem pergunta, gente, quanto que é, nem pergunta quanto foi. Você simplesmente agrega valores, trata ele bem, se conecta com ele, chega onde ele quer, né? Qual o seu objetivo no seu tratamento? Quanto vale o seu sorriso? Pergunta para ele e depois você vai conseguir vai precificar isso bem mais fácil. Porque os dentistas falam para mim assim, Jaque, eu não consigo vender um tratamento de 15 mil, 14 mil. Eu não consigo, eu não tenho paciente para isso. Aí, com certeza, gente, eu pergunto, como que você está atendendo esse paciente? Quem são esses pacientes? Você está encantando ele, você tem que fazer um diferencial. Sabe por quê? Você não vai falar para ele que é 13, que é 12, que é 15 mil. Você vai vir com uma parcela para ele. Então, na hora de definir o preço, você tem que saber que você tem que agregar valores. Isso também é fundamental. Concorrência. Eu tenho que estar preocupada quem é que está do meu lado, quanto que está cobrando. Por exemplo, Joyce falou, né, que eu montei um consultório ali na Barra agora. Recentemente, gente, tem 4 meses. Claro que eu fiz uma pesquisa, claro que eu quis saber quanto que os meus colegas estão cobrando, mas por isso eu vou cobrar igualzinho a eles? Não, jamais. Então eu vou cobrar mais barato, porque para eu poder ser conhecida, para poder, de repente, a pessoa ir lá no de cima e falar, não, a Jaque é mais barato, fechar com a Jaque? Também não posso fazer isso, de maneira nenhuma, tá? Então eu vou cobrar mais caro, eu vou manter o preço? Não, gente, concorrência pra gente, sabe quem é o nosso concorrente? É a pessoa que tem o mesmo padrão que você, tá? Poxa, ele tem a mesma escolaridade que eu, ele sabe tanto quanto eu, ele tem, por exemplo, experiência, né? O caso dele resolve, as pessoas estão falando, finaliza o caso e fala, nossa, já que falou que finalizava com 7 meses e finalizou mesmo, ela tem credibilidade. Esses sim são seus concorrentes. Se faz a mesma coisa que você. Aí sim, você ainda vai se preocupar. Mas se você agregar valores, se você tiver indicação, o paciente vai para você. Se você tiver com seus leads e chega lá e encantar o paciente vai para você. Tá? Isso aí você não tenha dúvida. Então, para definir um preço, gente, vocês têm que estar com isso em mente. É fácil fazer isso? Não é. Não é fácil. Sabe por quê? Eu tenho vários amigos que eu pergunto para eles. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu pergunto para eles, quanto você gasta por mês para deixar o seu consultório aberto? E a pessoa não sabe falar para mim. Não sabe falar para mim. Eu falo, gente, primeira coisa que vocês têm que fazer, você tem que saber quanto que você gasta, para você precificar, para você saber quanto que você vai cobrar o Invisalign, quanto você vai cobrar um clareamento, como você vai cobrar qualquer procedimento. Você tem que ter em mente quanto que você gasta para o consultório estar aberto, parado ali, aqueles dias todos, quanto que você gasta. Daí sim você vai saber o preço que você vai cobrar do seu paciente. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, para você saber isso, você tem que saber os custos fixos do seu empreendimento, do seu consultório. Jaque, mas olha só, o meu é só um consultóriozinho, não é uma clínica, não. Não interessa. Você pode ter uma cadeira, você pode ter 2, você pode ter 6 cadeiras. A preocupação vai ser a mesma. Você tem que saber o seu custo fixo. Isso é a base para você começar a pensar, a precificar, tá bom? Então, vamos lá. O que são esses custos fixos? Eu dei aqui uns exemplos para eu não esquecer de nada. Mas cada um tem os seus preços fixos também. Não tem como eu falar para você assim, o preço fixo é esse. Não, você tem que saber o que você gasta por mês. O que todo mês você tem que pagar. Eu botei como exemplo, claro que o aluguel, o condomínio, os funcionários, férias, 13º. Aí a pessoa, Jaque, 13º eles só pagam no final do ano, 13º não paga agora. Não, meu amor, você vai desanuviar, você vai dividir esse 13º e você vai botar mensal.
Para você saber o valor justo, tá? Você vai fazer isso mensalmente. Então, você vai pôr as férias sim, você vai botar 13º. Ah, já que eu faço marketing, mas eu não faço todo mês, não. Então, você tem que ter uma média, você tem que colocar uma média. Já que esse valor aqui do custo fixo tem que ser exato, 1.050... Não, gente, vocês podem generalizar. Eu sempre coloco para mais. Se eu gasto 3.000 de marketing, eu boto 3.500. Mas se você quer colocar o valor real, você vai lá e coloca o valor real. Se você gasta com marketing, se você dá mimo para os seus pacientes, se você dá brindes, né? O que você usa? Como é que você faz para agradar os seus pacientes? Com o que você gasta? Tudo que você gasta. Fundo de reserva. Não esquece de botar um valor para fundo de reserva. Por quê? Imprevistos acontecem, tá? Então, você tem que ter um fundo de reserva. Outra coisa bacana que as pessoas não pensam. Tem alguém falando aí? Do ex-vereador Jardim. É uma audiência marcada por muitas explicações técnicas e tensão. Parou. Então, outra coisa muito bacana para se pensar nos custos fixos é o Prolabore. As pessoas não pensam em Prolabore. Gente, coloca nos seus custos fixos quanto que você acha justo você ganhar por mês. Se você trabalha todos os dias... Ah, Jaque, mas eu trabalho com porcentagem. Tudo bem, mas eu estou mostrando aqui para vocês como que você vai conseguir precificar bacana. Então, você pode mudar esse padrão aí, tentar fazer diferente. Se o seu caso está dando certo, gente, vamos embora. Mas aqui, eu faço um Prolabore. Eu quero... né, ganhar tanto por... Eu acho justo eu ganhar tanto por... Então, eu boto um Prolabore para mim. Ah, Jaque, mas eu sou sozinha, o dinheiro vai ficar para mim mesmo. Não interessa, você vai ter que fazer seu Prolabore para você saber realmente quanto que você gasta por hora no seu consultório, tá bom? Então, isso aqui, gente, eu coloquei algumas coisas de custo fixo, mas eu acredito que cada um, particularmente, vai ter outras coisas para colocar, né? Coloquei até uma reticência ali, porque no meu caso tem muito mais coisas que entram aqui no meu custo fixo, né? Mas não vale a pena aqui a gente citar cada um. Isso aqui é um exemplo para você parar, pensar e colocar todos os seus custos fixos do seu consultório. E aí, gente, eu tentei simplificar aqui para a gente, né? Estou tentando simplificar o máximo que eu posso, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço para saber quanto que o meu consultório gasta para ficar aberto por hora? Eu quero saber quanto vale a minha hora clínica, né? Quando eu estou lá no consultório, o que eu tenho que fazer para cobrir todos os custos fixos do meu consultório? Então, você já somou, você já anotou todos os seus custos fixos e você já guardou lá quanto que você tem que ter no mês, né, do seu custo fixo. Aí você vai lembrar, você vai pegar os dias úteis. Quantos dias úteis eu trabalho no mês? Beleza, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. 20 dias úteis, gente. Eu não trabalho sábado, tá? Eu trabalho de segunda a sexta. Estou dando um exemplo, tá? Eu trabalho um sábado no mês. Mas não é o meu caso aqui, não. Eu quis botar a maioria dos dentistas. Ah, eu trabalho já aqui 20 dias úteis por mês. E quantas horas você trabalha, meu amor? Ah, eu trabalho 8 horas por dia. Beleza. E o seu consultório? Ele só tem uma cadeira, só você trabalha? Ou você tem 2 cadeiras? Ou você tem 4 cadeiras? Então, isso faz toda a diferença para você saber quanto que o seu consultório faz, né, de hora clínica, né, por hora. Então, vamos dar um exemplo aqui. Depois que você conseguiu colocar os dias úteis que você trabalha, as horas disponíveis, o número de cadeiras, você vai acrescentar 20% de ociosidade. O que é isso? Gente, o paciente pode faltar. Então, não adianta eu calcular ali tanto por hora para cobrir o meu custo fixo se eu tenho ociosidade. O paciente falta, os imprevistos acontecem, a luz acaba, tudo pode acontecer. Então, o que você faz? Coloca 20% de ociosidade em cima desse cálculo que nós vamos fazer agora e vocês vão conseguir saber quanto que você gasta. Eu dei um exemplo aqui para vocês, um número assim bem fácil, né? Vamos supor, eu somei os custos fixos do consultório, de algum consultório que não é o meu, e dividi pelos dias trabalhados, eu multipliquei os dias trabalhados pelas horas que eu trabalho, ou que eu trabalho, gente, ou que o meu consultório funciona, tá?
A gente pode associar aí, Jaque, eu não trabalho todos os dias, não, mas o meu consultório funciona de segunda a sexta, beleza, tá? Então, é a mesma conta. Se você trabalha ou se você não trabalha, o consultório está funcionando, então, você trabalha 20 dias, você funciona o consultório, são 8 horas trabalhadas por dia, e aí, no caso aqui, eu coloquei 2 cadeiras, mas se você tiver uma cadeira só, você simplesmente vai multiplicar os dias trabalhados pelas horas que você trabalha, né? Como, no caso aqui, o exemplo é com 2 cadeiras, eu multipliquei por 2, né? Então, vamos lá dar um exemplo para ficar mais fácil. 20 dias trabalhados vezes 8 horas vai dar 160. Como, no caso, eu coloquei o exemplo com 2 cadeiras, eu vou multiplicar por 2, vai dar 320. 320, 20% de 320 vai dar o quê? 64. Então, 320 mais 64, 384. Como que você vai fazer? Pegar o custo fixo e dividir por 384, que é, né, nesse consenso que você vai chegar. E o que você vai chegar? Você vai chegar finalizando quanto que você gasta, peraí, que mudou aqui, quanto que você gasta, quanto é a sua hora clínica? R$130. Então, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Tem gente que é R$200 a hora clínica, tem gente que é R$100 a hora clínica, né? 167, é sempre um número diferenciado. Então, qual a importância da gente saber isso, gente? Isso tranquiliza a gente. Sabe por quê? Porque se você está trabalhando e você vê que está entrando mais de R$130 por hora, né? No exemplo ali, você já fica, ó, feliz, bacana, porque nesses R$130 que eu coloquei de exemplo, está o meu Prolabore. Está o valor que eu também acho bacana eu receber por mês. Então, beleza, eu já tenho o meu valorzinho ali que eu coloquei para eu receber por mês. O que render a mais, vai ser lucro para a clínica. Vocês conseguem entender isso? Tá? Não é fácil. Se alguém quiser interromper, gente, não tem problema, tá? Porque eu sei que se não seguir uma linha de raciocínio, às vezes fica difícil. Mas, gente, eu tentei simplificar ao máximo aqui, porque é assim, é até mais detalhista, né, para fazer. Doutora, Oi. a doutora Noelle perguntou, por que 20%? Porque é uma margem, tá? É uma margem bacana que eu posso já deixar claro para ela que essa ociosidade aí, se você jogar 20%, você consegue fazer um custo hora clínica com um valor que eu posso dizer assim, normal. Se eu colocar muito valor de ociosidade, eu vou aumentar muito a minha hora clínica, entendeu? Então, não vale a pena. E assim, são pesquisas, né? São pesquisas. Eu para chegar a fazer a minha precificação, eu estudei várias outras pessoas, vários cursos, participei de vários cursos para poder chegar nessa precificação. Então, a média de todos os cursos que eu fiz, a média foi 20%. Tá? Porque é o que o paciente marcou e não foi. É um aumento que você faz para poder você conseguir essa hora clínica. Mas não quer dizer também, gente, que isso tem que ser taxativo. Eu uso 20% e eu acho que fica um valor, assim, bem viável para mim, tá bom? Por isso que eu coloco 20%. Mas vamos lá. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Eu falei assim, cara, eu vou pegar, já que nós estamos focando aqui no Invisalign, eu vou pegar um tratamento, né, de um Invisalign. Quanto custa o tratamento com Invisalign? Quanto que a gente vai saber precificar isso daqui? Eu botei aqui, gente, um caso moderate, tá? Botei um caso moderate de exemplo, tá? Um exemplo de um caso moderate que foi cobrado R$12.000. Eu coloco um valor de inadimplência, porque existe casos, tá, gente? E eu prefiro colocar. Eu acho justo colocar um valor de pode acontecer um problema? Pode acontecer um problema. Eu mesmo tive um caso que a menina deu uma entrada, fechou o caso comigo, direitinho, deu uma entrada, não foi grande, eu fiz o clean check dela e ela nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A minha sorte é que ela tinha dado uma entrada. Mas pode acontecer da gente, de repente, ter paciente de relacionamento, né? Que eu não acho bacana a gente deixar para ir pagando mensal, você tem que conseguir concentrar esse pagamento, porque a pessoa pode desistir, pode acontecer um imprevisto, gente. Há pouco tempo agora também, um paciente de Invisalign, ele sofreu um assalto,
tá? E daí, o telefone dele não recebia mais chamada, ele deu uma entrada bacana para mim, deu uma entrada bacana, supriu a minha necessidade, né? Eu paguei o clean check, eu consegui até pagar o Invisalign dele. Poxa, mas não foi meu objetivo, né? Eu cobrei para ter o meu lucro, e daí ele tinha me dado uma entrada boa, e ele sumiu, gente, sumiu no mapa. Então, eu fiquei desesperada, falei, gente, e mandava recado, ligava, deixava recado no telefone. Olha, faltou eu botar uma pessoa para ir na casa dele, eu mesmo queria ir. Mas, do nada, ele apareceu no consultório e falou, doutora, eu fui assaltado, levaram tudo meu, eu fiquei desesperado e eu fiquei me organizando para voltar. Voltou, pagou o restante, passou o cartão, então, pelo amor de Deus, vamos finalizar isso. Mas pode acontecer. Então, o que eu faço? Eu coloco, na hora que eu vou precificar, né, um exemplo aqui de um tratamento de Invisalign para caso moderate. Eu cobrei R$12.000, coloquei um valor de inadimplência de 8%, peguei R$960, descontei. Peguei custos variáveis, que agora, né, vale a pena até falar, o que você gasta para fazer, né, um tratamento com Invisalign? Você gasta resina, você gasta disquinho, broca, fio dental, é até um valor, né, gente, tranquilo, né? Para fazer o Invisalign é super tranquilo, né? Lixa, é isso que você gasta de custos variáveis para um tratamento, para fazer IPR, para fazer os attachments, né? É um bottomzinho. Então, eu botei uma margem de R$80 para cada paciente. Coloquei como se a pessoa tivesse o selo Diamond, mas aí cada um vai colocar o seu selo aí para saber precificar. Eu coloquei no selo Diamond, no caso Moderate, 3.778, que é hoje o caso. Tirei o imposto, não podemos esquecer do imposto, não vou, né, ficar falando muito aqui, mas a parte de imposto você tem que estar bem afiado com o seu contador, né, saber quanto que você, se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, se você é híbrido, então você vai saber, ele vai te orientar quanto que você vai descontar. Então, eu botei uma margem aqui de 12%, então, deu o valor de 1.440. E aí, gente, agora a gente vai chegar lá naquelas horas. Nesse caso aqui, o exemplo que eu dei, a hora clínica do dentista, ficou na margem de R$200, até para ficar fácil fazer conta, tá, gente? Isso aqui é simplesmente um exemplo. Não quer dizer que é o meu caso, não. Eu peguei uma margem, né, que eu acho viável e botei para vocês. Então, por exemplo, a hora clínica envolvida. O que é bacana você saber? Né? Se você está trabalhando com Invisalign, você tem previsibilidade. Então, parte do princípio que você fez um clichê bacana, que você sabe quantas, né, que você viu que deu, sei lá, 20, 25 alinhadores. Então, você vai saber mensurar quantas horas você precisa para tratar aquele paciente, quantas consultas você vai precisar para entregar aquele tratamento. No caso de um moderate, né, eu coloquei aqui que eu preciso de 2 consultas de 1 hora, porque eu, no dia que eu entrego o aparelho, eu demoro um pouquinho, né? Porque eu faço todo uma apresentação, eu explico tudo, e aí tem a foto, aí tem o brinde. Então, eu coloco uma margem aí de 40 minutos, 1 hora para entrega de um Invisalign. Coloco também na segunda consulta 1 hora, por quê? É o dia que eu faço todos os meus attachments e todos os meus IPRs. Claro, né, se tiver todos os IPR para fazer no segundo alinhador. Se tiver um IPR para fazer na 10ª placa, a gente vai fazer também, mas vai ter ali a consultinha que eu vou colocar para vocês. Então, o que eu quero que vocês mensurem. Não precisa ser exatamente, mas você tem que ter uma média. Poxa, esse caso aqui, eu tenho 20 alinhadores, né? 25, é um moderate, né? 25 alinhadores. Eu vou precisar de quantas consultas? Quantas horas eu vou gastar com esse paciente, né? E depois isso vai ficar fácil você fazer, tá bom? Então, 4 horas, né? 2 horas na primeira consulta e depois eu botei 4 horas, 4 consultas de 30 minutos cada um. E aí eu multipliquei. No caso aqui, eu coloquei que a hora clínica dele é R$200 do dentista. Então, eu coloquei R$800. Eu sempre jogo para mais. Gente, se vocês acham assim, eu consigo concluir isso aqui com 6 consultas. Gente, bota 8.
Bota 8, a margem fica melhor para vocês. Mas vocês têm que ter uma, né? Tipo assim, não, então vou botar 10? Não, claro que não, né? Você tem que ter coerência no que você está fazendo. Então, poxa, o moderate, vou entregar, vai ter tantas consultas, tudo direitinho, a gente vai partir do princípio, né, que o paciente vai usar direitinho, claro que você vai estimular, você vai fazer uma consulta muito bacana com ele, essas outras consultas aí de 30 minutos, cada consulta você vai estimular, você vai saber quantas placas você vai dar para ele, quantos alinhadores você vai dar para ele, tudo esquematizado, com data, eu explico a hora que ele vai trocar, então eu deixo tudo organizadinho para o meu paciente, para que essa consulta seja uma consulta rápida, tanto para mim quanto para ele. E o que a gente quer? A gente quer resultado. Né? Tanto eu quanto ele. Então, a gente mostra, se tiver que escanear, se tiver que simular, a gente vai fazer isso tudo nessas consultas. Se tiver como mostrar que o simulation para ele ver como que está andando o tratamento e tudo mais. Não vamos esquecer também, gente, de tirar a taxa do cartão. Então, você vai pegar o preço que você cobrou, tá? E você vai desmembrar todos esses gastos. E aí, sim, você vai ver o valor total, o custo total que você vai ter daquele tratamento e quanto que vai sobrar, quanto que vai ser o lucro real que você vai ter. E depois que você tiver esse lucro real, você vai dividir pelo número de horas que você vai precisar usar com esse paciente. Aqui está um exemplo, mas você pode precisar de mais horas. Você pode precisar de menos horas, né? Se for um caso simples. Então, por exemplo, um caso moderate, você vai usar aí para ele, cada hora. Vamos supor que eu coloquei nesse caso R$200 a hora. Mas olha quanto que está saindo aí, meu lucro. 1.115 o lucro por hora da entrega de um tratamento com Invisalign. Então, para que serve, para que a gente tem que mensurar isso, gente? Para a gente ficar tranquilo, para a gente saber se está funcionando. Porque, às vezes, a pessoa cobra um valor do Invisalign e não tira isso tudo. E quando você vê, gente, você está pagando para trabalhar. Porque daqui a pouco eu vou explicar como que o paciente vai pagar para a gente. Como que você vai cobrar esse tratamento. E daí sim você vai tirar as conclusões. Por quê? Se você atender esse paciente, eu atendo todo mês, Jaque, atendo todo mês. Não, eu não consigo. Eu tenho que atender meu paciente todo mês, porque eu tenho que ver se está funcionando. Simplesmente, então, você cobra por isso. Né? Então, você consegue mensurar isso. Então, o que vai te tranquilizar, gente? O exemplo aqui está de um Invisalign, mas vamos supor que seja um procedimento clínico. Você sabe que a sua hora está sendo mais de R$200, que você está ganhando mais de R$200, bacana. Mas aí também você pode ganhar R$300 numa hora e na outra hora não vir ninguém. Tudo bem que você jogou os 20% aí de ociosidade, né? Você está ainda numa margem de garantia. Isso da gente saber a hora clínica da gente, tranquiliza a gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Tranquiliza, deixa a gente mais feliz. Então, vamos lá. Como cobrar do paciente? Como cobrar do paciente? Isso também é uma dúvida muito, muito frequente, né? Jaque, eu não sei cobrar, na hora fico com medo de falar o valor total, e aí eu acabo diminuindo. Gente, se você agregou valores, tá? Se o paciente está vendo que esse caso é um caso, o tratamento, por exemplo, que a gente está falando sempre do Invisalign, de alto valor agregado. Poxa, ele está fazendo um tratamento, gente, onde ele não usa fio, ele não usa bracket, ele tem um tratamento 2 vezes mais rápido, ele vai ter ele não tem emergência, porque você vai relatar todas essas vantagens no tratamento, você vai estar agregando valores para ele. Então, na hora que você dá um valor, gente, ele mesmo fala, gente, não tem como ser menos. Porque tudo funciona muito bacana. E eu gosto muito quando o paciente já usou o aparelho fixo. Aí mesmo, gente, aí mesmo que ele fala, nossa, doutor, é isso mesmo. Né? Porque aí você vai falar da emergência que não vai ter, de uma consulta que ele não vai precisar vir de emergência, não vai quebrar, não vai machucar, o tratamento mais rápido, cada placa que ele trocar, a facilidade que ele tem de baixar um aplicativo, né, para que oriente ele o dia da troca, quantas horas ele usou, isso tudo, ele fica encantado, gente, ele fica encantado se você conseguir relatar isso tudo para ele antes de dar o preço. Depois que eu parto do princípio, gente, que você fez um atendimento nota 1000 para ele, estilo aquele de venda que nós falamos, né? Então, se você fez aquilo ali, na hora que você vai dar o preço,
ele vai entender completamente o valor, tá? Então, como que você vai poder cobrar para ele? Como que eu direciono para ele? Eu não boto essas opções todas para ele, eu não coloco. O que eu faço? Eu faço o seguinte, se eu escaneei o paciente, eu examinei o paciente, eu sei se aquele caso está mais para um caso simples, ou para um caso complexo, ou para um caso moderado. Então, se eu sei que é um caso complexo, se eu vejo que eu vou precisar de muita distalização, vou precisar de mesialização, vou expandir, vou mexer em várias coisas, eu já sei que é um caso complexo. Eu sei que não vai ficar no moderate. Então, eu já vou pensar no comprehensive. Antes dele fazer radiografia, eu só escaneei, só avaliei clinicamente. Mas eu já sei, né? Porque eu já anoto isso, beleza. Então, na hora de eu passar o valor para o paciente, eu já vou falar para ele, olha, a melhor maneira para você aqui é um pacote aberto, onde eu vou colocar um valor do aparelho e você vai fazer um acompanhamento comigo. Eu falo para ele que o caso dele é complexo, óbvio, né? Não minto para ele de maneira nenhuma. Falo, olha, nós temos que somar a oclusão, classe 2 completa, eu vou precisar de uma distalização grande. E eu comparo, gente, com um tratamento fixo e estético, óbvio, né? Não vou comparar com aparelho de metal. Vou comparar com o valor de um tratamento estético. E o que eu fiz também de diferencial? Eu agora cobro o valor fechado do meu tratamento de aparelho fixo. Porque o paciente começa a fazer conta. E aí ele vê que o Invisalign não é tão caro assim. Porque ele para e pensa, nossa, se no estético, se nesse aparelho aqui fixo eu vou pagar isso, às vezes a diferença fica pouca. Porque aí eu boto o valor do aparelho fixo, claro, de Safira, né? Meu acompanhamento, R$300, eu coloco, qual o tempo de tratamento? No mínimo 36 meses, que é um caso complexo, onde eu vou precisar distalizar, vou precisar usar distalizador, vou precisar mesializar, né? Você vai explicar isso tudo para ele, né? Na linguagem de um paciente, óbvio, né, gente? A gente não vai falar nada de que ele não entenda, é só para ele saber que o caso dele é complexo, isso que você precisa relatar para ele. Então, você vai dar a opção dele fazer esse tratamento desse pacote aberto. Agora, se ele falar também para você assim, não, doutora, eu gostaria do valor total. O valor total do tratamento, eu não quero ficar te pagando acompanhamento, eu quero saber meu valor total, gostaria de dividir, beleza, você também tem pacote fechado. Aí você vai cobrar um valor bacana, né? Porque você já sabe que é um tratamento complexo, onde você vai ter uma durabilidade, um tempo maior para o paciente, você vai explicar para ele que o tratamento dele vai ter fases. Porque quando você começa a falar que vai precisar de alinhadores adicionais, que você vai precisar de adicionar, porque agora a gente vai ter que adicionar. Ele pode relatar, ele pode mensurar assim, ela não conseguiu fazer direito o meu caso. Agora está precisando de adicionais. Não, o seu tratamento, provavelmente, vai ter mais de uma fase, tá? Para eu terminar com eficiência, né? Seu tratamento tem que acabar perfeitamente. Então, um caso complexo, geralmente eu vou precisar de outra fase. E aí, o que vai acontecer? Se você tiver um pacote fechado, já está tudo incluso. Se você tiver no pacote aberto, mas o que faz o paciente escolher o pacote aberto, gente? É o valor, porque claro que no pacote aberto você vai colocar um valor menor do aparelho, porque você vai ter o acompanhamento. Então, hoje, vamos dar um exemplo, né? Eu colocaria 9.990. Colocaria o valor do aparelho. Poxa, é muito mais fácil eu falar para ele que, poxa, um tratamento que eu acabei de falar para ele que fechado é 14.900 e eu falar para ele, olha, se você quiser fazer o pacote aberto, a gente consegue fazer por 9.900, eu parcelo esse valor para você e aí você vai me pagar um acompanhamento depois que eu te entregar os alinhadores. Então, você só vai ter esse custo depois da primeira consulta, porque eu não cobro o acompanhamento na entrega do aparelho. Não, aquilo ali, para mim, ainda é o encantamento. Então, eu entrego o aparelho para ele, explico tudo, aí na próxima, onde eu vou iniciar os attachments e os IPRs, aí sim tem o valor de acompanhamento. Esse valor é mensal, independente da vinda dele no consultório ou não. Eu deixo isso também bem explicadinho para eles. Se eu ver que é um paciente que não quer vir todos os meses, ou não pode vir todos os meses, que eu já tive pacientes assim, já que eu moro longe, mensal, eu mesmo já vejo, eu não dou nem opção de mensal. Eu falo para ele, não, olha, sua consulta pode ser de 2 em 2 meses, pode ser de 50 dias, e aí ele vai pagar mensal, só que aí o acompanhamento vai ser outro valor.
Óbvio, né, gente? Se eu faço um valor menor e vou acompanhar ele mensal, é um valor de acompanhamento. Se eu vou acompanhar ele de 50 em 50 dias, eu vou colocar o valor de acompanhamento diferente. Os pacientes gostam muito desse. Mas qual a vantagem do pacote aberto, gente? Vou falar para vocês. Uma das vantagens é que você vai usar esse pacote para casos complexos. Você não vai usar esse pacote aí aberto, gente, para um caso simples, para um caso light, onde você sabe que o número de acompanhamento vai ser muito pequenininho. Então, não vai valer a pena você cobrar um valor menor no aparelho e cobrar acompanhamento. Se você vai fazer o quê? 4 acompanhamentos nele? 5 acompanhamentos? A não ser que você já mensura o valor que você vai cobrar no acompanhamento e aí vê, poxa, vale a pena. Beleza? Aí você induz ele a fazer o pacote aberto. O pacote fechado, gente, é o que eu já falei, mas vamos simplificar aqui, é o tratamento completo. Eu fecho um valor completo com ele, tá? Onde ele vai ter toda a parte, todo o aparelho e mais as consultas. Aí quem vai ditar a data das consultas sou eu, né? Ó, você vai voltar dia tal. Aí depende de vários fatores, né? Se o paciente é assíduo, se o paciente usa direitinho, se tudo está andando conforme o programado, e aí você mostra para o paciente nas consultas. Aí esses pacientes, que aí eu gosto muito de fazer fechado, é o quê? É um light, é um moderate. Que aí você, na hora de fazer a sua hora clínica também, a sua vantagem vai ficar, seu lucro vai ficar bem maior, se você tiver em mente de quanto é a sua hora clínica, tá bom? E o outro tipo de tratamento, de maneira de cobrar do paciente é o pacote semi-aberto. É o pacote onde você cobra um valor fechado, você fecha com ele e fala com ele, olha, esse aqui é o valor fechado, de repente você não conseguiu fechar um valor muito satisfatório para você, né? Na hora você não conseguiu, aí você diminui um pouquinho, você fala, ó, tem um pacote aqui, é um pacote semi-aberto, onde tem um valor total, sendo que, com certeza, posso precisar de mais fases no seu tratamento. Então, se o seu caso usar mais de um ano, após um ano, onde a gente já resolveu uma fase, e eu posso precisar de outra fase, você vai começar a me pagar acompanhamentos aqui no consultório. Existe essa maneira, tá, gente? Mas, assim, eu não gosto muito. Sabe por quê? A experiência que eu tenho é que os pacientes relatam muito assim, poxa, não concluiu o meu tratamento. Né? Não fica bacana pro dentista. Mas, às vezes, se o paciente tiver a cabeça aberta e aceitar isso, é uma outra maneira. O que eu faço, gente? Eu falo para os meus pacientes, eu não sou engessada. Eu não sou engessada, tá? Por exemplo, no pacote fechado, que eu gosto bastante. O pacote fechado, vamos supor, o que eu quero? Eu quero uma entrada. Eu posso pegar esse valor também e dividir completo, bacana. Mas se o paciente quer ficar com uma prestação, com uma mensalidade no cartão ou no boleto, né, conforme a gente fez com ele, menor, se eu sentir para ele, né, se eu perguntar para ele, quanto que ficaria bacana para você mensal? Aí ele fala, doutor, eu posso disponibilizar aí de R$950 por mês. Né? Então, eu, na mesma hora, já penso, olha, então eu preciso de uma entrada. Quanto você pode me dar de entrada? Eu sempre tento negociar a entrada, o valor do meu selo, né? Porque aí eu já estou aqui com a Anvisa. E aí eu pego e desmembro o restante. Eu faço o restante parcelado para ele, né? Já consegui o valor da minha entrada, e aí eu parcelo o restante. Por exemplo, 14 mil, ele me deu 4 mil de entrada, e eu vou parcelar aí para ele em 10 vezes de R$1.000, que era 950, que ele falou para mim que estava bom, R$950 mil. Mas se assim também ficar ainda puxado para ele, gente, a gente pode parcelar em mais vezes, aí depende de como você trabalha. Mas eu costumo falar isso, que eu não sou engessada. Então, se você direcionar o seu paciente, gente, você consegue fazer, cobrar desse paciente um valor justo, né? Sendo que sem apavorar o paciente. Outra coisa... Doutora, rapidinho. Ô, Jaque, tem uma eu ia falar a mensagem mesma aí, coisa. tem uma Tô mensagem preocupada aqui. aparecendo na tela que é para colocar o seu computador no carregador. Na energia. Peraí. Gui, pega, por Pode favor, o perder, carregador. né? Ai, nem vi. Vou concentrar aqui. O tema é tão empolgante, né, Jaque? Ai, não sei, está sendo empolgante para vocês, porque não é um tema complicado, né? Porque as pessoas, às vezes, não se identificam, mas que é o correto, tem que parar e pensar. Às vezes é complicado, às vezes, né, a pessoa não precisa fazer isso tudo, mas
tem que ser feito sim. Vamos lá, vou botar aqui o carregador. Gente, se tiver alguma dúvida, se quiser dar exemplo aí, não tem problema, tá? Você pode entrar aí, se quiser, para deixar a aula mais dinâmica. Eu estou passando aqui para vocês como que eu faço. Tem tá umas bom? perguntinhas aqui, vamos então vamos interagir lá. então. Aí, no caso, vamos lá na ordem. E para pagamento à vista, como é que você faz? Então, eu faço sim. Então, o que eu faço no pagamento à vista? No pagamento à vista, a gente tem que saber negociar. Tem que saber negociar, porque aí eu já tenho em mente quanto que é a minha hora clínica, né? Eu jogo um preço sempre um pouquinho mais salgado para eu sentir o paciente, né? Dependendo de como, não é nada demais não, tá? Mas eu já jogo com esse pensamento do paciente querer pagar à vista. Se ele quiser pagar à vista, gente, eu dou um desconto para ele, na hora. Pagamento não é o que eu mais gosto, tá? Não é, sinceramente, vou relatar para vocês. Eu prefiro que o paciente, não que ele divida, que eu vou perder no cartão, não é isso, tá? Não é isso. Mas, às vezes, se eu tiver que diminuir muito, eu prefiro que ele parcele. Mas tem, sim, vários pacientes que fazem à vista, e aí eu dou, dependendo do valor, se é um comprehensive, eu dou 10% do valor à vista, em dinheiro. Eu faço alguma coisa para agradar ele. Às vezes eu complemento com alguma vantagem para ele. Poxa, doutora, se eu fizer a vista, o que a senhora faz? Às vezes eu nem caio nada no valor do Invisalign, mas aí eu dou um procedimento para ele. Eu costumo fazer isso. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês, gente, quando eu falo aqui tratamento completo, não está incluso as contenções, tá? Não vamos esquecer disso. E eu coloco na hora da minha avaliação, na hora do meu orçamento, tá? Eu coloco isso escrito. Não está incluso as contenções. Porque as contenções eu deixo para depois, para o final do tratamento. Porque quando você fala assim para o paciente, por exemplo, se eu mostrar isso aqui, um pacote fechado, tratamento completo, ele vai falar para mim, mas você falou que era o tratamento completo. É o tratamento completo até a gente finalizar a fase do tratamento. Depois nós temos que conter com alinhadores. E a maioria dos pacientes perguntam, né? E tem contenção? Tem, mas é uma contenção diferenciada, né? Já vem um protocolo, eu tenho um protocolo de contenção bacana, então eu falo com isso, eu falo, olha, gente, não está incluso. A contenção só entra no final do tratamento, porque pode variar o valor, não tem como eu cobrar agora, então eu sempre falo isso. Então, isso aí tem que ficar bem explicadinho aí. Vamos lá, Joyce, alguma outra pergunta? Tem uma pergunta aqui que eu vou resumir. Tá. Qual que é o percentual de lucratividade que você planeja para cada tratamento, tanto Invisalign quanto fixo, por exemplo? 35%. Simples assim. Eu jogo isso, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas a base é essa, 35%. Mais alguma? E, por fim, valor das contenções. Uma média aí. A média. Eu faço as contenções, eu cobro um valor de R$ 1.800 hoje, tá? Agora, tem paciente que eu não uso a contenção Vivera no arco superior e inferior, tá? Tem paciente que eu não uso. Eu coloco fixa inferior e coloco Vivera sempre eu coloco Vivera. Tá? Eu nem tenho outra opção, não tenho outra opção lá no consultório. E eu falo das contenções na minha primeira consulta, né? Eu sempre falo das contenções, porque senão os pacientes podem se sentir que, não vai ter, a última alinhador é minha contenção? Não, claro que não, né? Até porque é outro material. Então, eu explico para eles e eu cobro hoje R$ 1.800. Tá? Divido, sem problema nenhum, mas eu gosto muito do Vivera, eu tenho um protocolo de contenção que tem um resultado bem, bem bacana. Posso? Pode seguir. Então, vamos lá. Então, já cobramos do nosso paciente, ele já escolheu como que ele vai pagar, simples assim, tá? Você que vai saber direcionar ele para que pacote que você quer, tá bom? E vai ficar tranquilo, gente. Então, olha só, para uma precificação correta, gente, é muito importante, né? É totalmente importante, porque reduz o risco de perda de clientes. Porque, às vezes, se você não souber precificar, você vai cobrar muito alto.
E, às vezes, você não tem necessidade de cobrar aquele valor todo. E aí, realmente, aí ele vê um outro consultório que tem o mesmo padrão, que teve um atendimento parecido, e a pessoa cobrou menos, você vai perder. Né? Aí não tem como. E cobrar também preços baixos demais. Tem gente que fala assim, eu vou para uma área, né, igual lá, eu fui para a Barra, então eu vou cobrar mais barato para eu poder conseguir paciente, para eu ter paciente, depois eu vou dar uma guinada. Gente, não é assim. Não dá assim, não dá. Você não pode, se você cobrar barato demais, baixo demais, né, vai ter uma hora que não vai dar certo. Você vai ter muito serviço e você não vai ter lucratividade nenhuma. Então, a importância de precificar dá trabalho, tá? Mas vale a pena vocês precificarem sim, tá bom? E aí também, porque senão você está cobrando alto achando que está cobrando barato e você está lá no alto no seu preço sem necessidade. Então, precifica para você não participar, não correr esse risco, tá bom? Ajuda no equilíbrio financeiro. Óbvio, né, gente? Você vai ter um equilíbrio. Você vai saber aonde que você pode, às vezes, aumentar um pouquinho, às vezes diminuir um pouquinho. Igual aqui, ó. Se você tem uma precificação correta, gente, contribui para que a sua empresa seja competitiva sem prejuízos. Por quê? Você faz um dia de Invisalign Experience. Nesse dia, você diminui o preço. E aí? Né? Você já precificou a Jaque, mas aí você falou que eu tenho que cobrar tanto, agora no dia do Invisalign Experience eu vou cobrar mais barato? Como assim? Por quê? Porque você precificou. Você já sabe a margem que você tem. Então, se você vai ter um maior número de pacientes naquele dia, você pode precificar com um valor menor. E aí sim você fecha os pacientes com mais tranquilidade. Né? Eu, no meu Invisalign Experience, gente, eu nem diminuo o valor. Né? O que eu faço é agregar as coisas. Mas, se eu sentir que um paciente, eu já dei um valor para ele, e puxei ele para o dia do Invisalign Experience. E aí eu sei que eu vou ter que diminuir o preço para ele. Eu diminuo um pouquinho, eu dou várias vantagens para ele e consigo fazer isso. E por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho a minha precificação, então eu sei a margem de prejuízo que eu vou ter, né, se eu abaixar demais o meu preço. Então, fica a dica aí para vocês. E agora, ó, vamos lá. Agora que vem as dicas mesmo, né? Agora a gente vai tem mais uma pergunta, até aproveitando esse tema, né? A doutora perguntou também aqui com relação ao acompanhamento virtual. Como é que você faria, ou você faz, para cobrar esse acompanhamento virtual? Faço bastante, tá? Acompanhamento virtual. Bastante modo de dizer, né? Mas já fiz, né? E tenho paciente com virtual. Gente, tem que ser fechado. Não tem como. Eu faço fechado. Quando o paciente... eu tive várias experiências, uma delas, a paciente fechou comigo, bonitinho, era um caso simples, tá? Era um light, e o marido dela foi transferido para Londres, e ela chegou desesperada no consultório, falou, doutora, e ela já tinha até pago para mim, já tinha pago. E aí ela ficou desesperada, já que agora, como que eu vou fazer? Falei, simples assim. Eu vou te entregar sim. Quando que você viaja? Dia tal. Gente, preparei tudo, entreguei. Na outra semana fiz todos os attachments, todos os IPRs, planejei tudo com ela e falei, nós vamos fazer consultas virtuais. Eu tenho gravada todas as minhas consultas com ela. Tá? Então, fui explicando, fui estimulando, pedia para ver mesmo o sorriso dela, mostra aí, Larissa, como está o seu sorriso. Me manda uma foto bem bacana, quero ver como é que está. E ela já que está mudando, ela tinha um apinhamento anterior, né? Mas um resultado, um tratamento simples, ela era classe 1, e foram 14 plaquinhas, e aí eu finalizei com ela, ela ficou 5 meses e meio lá. Quando ela chegou aqui, gente, coisa mais linda. Tudo perfeito. Fui direto para a conta, escaneei, contenção. Então, fiz consultas virtuais. Mas agora tá focando no valor, né? Vocês perguntaram por causa disso, né? Eu lembrei da Larissa. Mas, assim, já tive outro caso também, né? Já fechei caso virtual, tá, gente? Eu já consegui fechar um caso virtual. A pessoa queria uma consulta, a consulta dela não batia junto com o meu, horário dela não batia junto com o meu. Falei, gente, o que você acha da gente fazer uma consulta virtual? Ela, vamos abrir o Zoom e a gente conversa. E eu fechei o tratamento com ela,
virtualmente. Eu fiquei muito feliz, foi bem no início, né, eu como Invisalign, então eu fiquei muito feliz com isso. E ela fez uma transferência para minha conta, só virtual. E daí eu fiquei preocupada, falei, gente, como é que ela me deposita o dinheiro? Nem me conhece. Nem assim, eu imaginei na hora, cara, ela nem me conhece, ela depositou o dinheiro na minha conta. E aí eu fiquei preocupada, liguei para ela e falei, olha, Monique, olha, você pode ficar tranquila, tá? Olha, eu tenho tantos anos de formada, o meu consultório está há tantos anos no mesmo lugar. Ela, Jaque, eu sei quem é você. Para eu fazer esse Pix para você, antes de entrar para fazer a consulta com você, eu sei quem você é, eu sei quem trata com você, eu sei os resultados que você já tem, eu te acompanho, eu já faço tudo, pode ficar tranquila. Eu falei, nossa, eu fiquei preocupada com você. Ela falou, não, Jaque, tranquila, eu estou confiante, eu só quis adiantar a nossa consulta. Eu falei, pô, bacana. Então, assim, são essas experiências aí que assim, eu fico feliz com isso, né? E Jaque, até para contribuir, assim, não dá para perder uma fala dessa, né? Porque a gente conversa muito isso no consultório. O perfil do paciente, como mudou, né? Você acabou de citar. Então, assim, eu sei que às vezes tem um pouco daquela, eu não estou acostumado com o Instagram, com o Facebook, né? Não coloco nada, não faço patrocínio. Mas, assim, o paciente, ele está ali olhando, visualizando, é igual quando a gente vai para uma consulta médica, né? A desculpa tá colocando isso aqui, mas assim, porque no dia a dia, nós com o TIEMS, a gente ouve muito isso, né? Mas eu não tenho, mas eu não mexo. Então é isso que a Jaque falou, gente, não tem jeito, esse caminho não tem volta. Eles vão realmente procurar, vão stalkear, vão olhar, vão querer ver o que você faz, como é que tá no Dr. Locato. Então, obrigada pela contribuição, Jaque. Não, é isso aí. E eu acho que tem tudo a ver isso, essa credibilidade, gente, com preço. É isso que eu tenho para falar para vocês. Porque, às vezes, a pessoa passa por outros Invisalign Doctor. Eu tenho várias experiências assim, e fala, Jaque, eu vou falar uma coisa para você. Antes de vir você, eu fiz 2 avaliações, o seu preço não foi o mais barato. Tá? Eu adoro quando fala isso, tá, gente? Eu adoro. O seu preço não foi o mais barato, mas eu vou fechar com você, porque eu senti uma confiança tão grande, né, na sua maneira de me explicar, de precificar para mim, né, assim, de eu falar por que vale aquele valor, né, de eu fazer comparações, às vezes, que precisa ser feito com o paciente, ele falar para mim, mas eu vou fechar com você, eu confiei em você, eu não vou pagar mais barato, eu prefiro pagar esse valor aqui. Poxa, eu fico muito feliz com isso. Eu falo, poxa, bacana, e você não vai se arrepender. Assim que eu falo, e você não vai se arrepender. E aí é que é bacana, isso também tem a ver com a precificação, tá bom, gente? Então, a dica que eu tenho aqui para deixar para vocês, gente, para uma boa precificação, não tenha preguiça, tá? Não pensa que você sabe. Eu já sei mais ou menos quanto eu gasto, já sei. É tanto que eu gasto por mês. Não, coloca no papel, gente, coloca no computador, peça alguém, peça a secretária, pede alguém para fazer. Coloque todas as despesas no seu consultório. Você vai se surpreender, tá? Quem não faz, e outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, várias pessoas não fazem. Tá? Eu tenho tido contatos com muitos dentistas e de vez em quando eu faço essa pergunta. Você sabe quanto que é o custo do seu consultório? Não. Já que mais ou menos. Não sei, mais ou menos. Mais ou menos 50. Mas ela não sabe falar certinho para mim. Se ela não sabe quanto que ela gasta, quanto que é o custo do consultório dela, ela não sabe precificar. Ela não sabe dar preço. Tá? Isso aí eu já parto do princípio. Mas aí, então a dica é, gente, coloque todas as despesas do seu consultório bonitinho ali. Tá? Depois, você estude os custos de cada procedimento. Que você... Isso aí são os custos variáveis. Quanto que você gasta para tratar para fazer o seu IPR e os seus attachments? Faz isso, você vai ter noção. Bacana. Então tá, esquece o Invisalign, clareamento. Precifica o valor, né, do gasto, do que você gasta para fazer um clareamento. Quantas consultas você usa para fazer um clareamento? Porque tem gente que eu pergunto o protocolo de clareamento, gente. Às vezes eu faço uma consulta no consultório, depois eu faço o caseiro, aí depois eu faço mais 2. Mas não, é certo, são 3 consultas. Não, já que depende. Não depende, gente, é um protocolo. Você tem que saber, quando você cobra, você tem que saber quantas vezes aquele paciente vai no seu consultório. Senão você está perdendo dinheiro. É mais uma luva. É a secretária. É tudo ali que você deixou de atender o outro. Um lead quis vir e você teve que atender o paciente para olhar para ele.
Então, você tem que saber certinho. Meu protocolo de clareamento é como? Eu atendo uma consulta, eu faço isso, avalio, peço radiografia. Na outra consulta, eu faço clareamento de consultório. Na mesma consulta, eu já monto as plaquinhas para fazer o caseiro, já entrego o kit. Entendeu? É o protocolo, 3 consultas, bacana. 3 consultas eu sei. Mensurar quanto que eu gastei e quanto que vai ser meu lucro de clareamento. Simples assim. E assim serve para o Invisalign também. Então, estude os custos que você gasta em cada procedimento. Tá? Não deixem de fazer isso. Defina qual a faixa de lucro que você quer. Né? Foi perguntado aí, quanto que você quer de lucro? Né? Eu tiro uma média de 35. Mas tem gente que vai querer 40, tem gente que vai querer 50, a gente vai ficar satisfeito com 30, bacana. Mas se você tiver uma margem de 35, já é legal, tá? Tenha uma reserva para imprevistos. Toda vez que você fizer o seu custo fixo, você coloca um valor de reserva para você saber o seu custo hora. Seu custo hora clínica. Jaque, não está dando não. Não está dando nem para viver, como é que você quer que eu bote reserva de imprevisto? Gente, coloca. Porque não vai dar para viver. Se acontecer alguma coisa e você não tiver dinheiro para comprar. O compressor para pifar, é assim, tá bom? Ninguém tem compressor reserva. Ninguém tem compressor reserva aí, não. Posso perguntar isso, só se alguém tiver. Eu não tenho. Mas eu tenho a reserva. Se acontecer alguma coisa, eu tenho a reserva ali. Então, isso é muito importante. Estou dando exemplo de compressor, gente, mas né, sabe que pode ser de várias outras coisas. Você quer mudar o seu consultório, você quer fazer um diferencial, então você tem ali a sua reserva. Faça uma avaliação de lucratividade frequentemente. O que é isso? Gente, você está no Platinum, Elite. Poxa, aí você mudou para o Diamond, você vai ter que precificar de novo. Já que eu preciso fazer precificação todo mês? Claro que não. Saber quando é... Claro que não. Né? Mas se você tiver uma diferença muito grande, se você paga aluguel e o seu aluguel dobrou, e além do seu aluguel dobrar, seu condomínio aumentou e você baixou de selo, tem que precificar de novo. Mas se isso não acontecer, gente, vamos embora. Vamos embora, pode ir embora que o negócio vai dar certo. Você já está com a sua precificação. Tá? Então, a importância é quando que você vai fazer a precificação, é isso. Quando você vê que mudou alguma coisa no seu custo fixo ou na sua hora, já que deixei de trabalhar 2 dias. Eu trabalhava 5, agora eu só trabalho 3. Poxa, vai mudar a sua hora? Não. Sua hora clínica, né, gente? Aí é o bom senso. Tá? Então, isso aí de faça avaliação de lucratividade frequentemente é em relação a isso. Tá? Como que está sendo o funcionamento do seu consultório? Jaque, eu não trabalho mais 5 dias, mas o meu consultório funciona 5 dias. Beleza, continua com a mesma precificação. Sem problema nenhum. Tá joia? Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês é que agora é a hora de refletir, né? Vocês têm que saber refletir e criar, e de como criar o preço de vocês. Porque é aquilo que eu falei. Não é igual de todo mundo. Não adianta chegar para mim e falar, Jaque, quanto é o seu gasto? Quanto que você precifica? E eu vou fazer igualzinho. Se eu custa 200, vou fazer 200 também. Não é assim que funciona, tá bom? Vocês vão precificar o de vocês, e aí sim, depois que você estiver com o seu preço precificado, você vai impulsionar o seu consultório. Porque aí você vai ter confiança em você. Você vai saber se se você está tendo lucratividade ou não, tá bom? E, fica aqui uma mensagem para vocês, tá? Porque eu acho que tem tudo a ver com a gente, porque nós estamos aqui sempre reunidas, né, para passar, para agregar valores. As outras aulas, poxa, magníficas, me ajudaram muito. Então, eu costumo dizer, se quiser ir rápido, vá sozinho. Você vai conseguir, aí tu vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, gente, vá em grupo. Por quê? A gente vai estar sempre passando uma diquinha para vocês, e eu vou estar sempre recebendo. O bacana é essa troca, né? Eu coloquei aqui a foto do meu trio, tá? Esse aí é o meu trio, doutora Joelma, doutora Simone, elas me ajudam, né? Elas são Invisalign Doctor, e nós temos essa parceria aí, e a gente está sempre trocando, sabe o quê? Informação. Conhecimento. Ela não trabalha comigo, tá, gente? Mas é igual vocês, né? Nós temos aqui um grupo, né? Por exemplo, se eu não quisesse passar para vocês como eu faço, eu ia estar sozinha indo embora, ó. Eu ia chegar lá, ó, rapidão, mas eu não ia ter o conhecimento de vocês não iam partilhar comigo, eu não ia participar do grupo, não ia saber das outras aulas. Então, gente, o bacana é esse. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, vai com a gente. Vai aí no Startse,
tá? E agradecer aí a Dani por essa oportunidade de estar sempre aqui passando um pouquinho da minha informação. Eu espero ter ajudado vocês. Aqui é a verdade, é de como eu faço. Não tenho receio de ter pessoas, já que você vai passar a maneira que você faz, passo sim. Cada um vai fazer do seu jeito, tem espaço para todo mundo, e cada um tem a sua estrela, e é assim que funciona. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, se alguém quiser me chamar lá no meu direct, fazer alguma pergunta, foi assim da outra aula que eu dei. Se tiver alguma pergunta mais, sei lá, objetiva e quiser fazer depois, pode fazer, não tem problema, eu estou aberta às perguntas e eu vou falar o jeitinho que eu faço. Se isso ajudar vocês, eu já estou feliz, tá bom? E se ficou faltando alguma coisa aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode me fazer. Tenho mais uma pergunta aqui da doutora Dani, sobre como é que você parcela o tratamento fechado. Até quantas vezes, boleto, cartão? Então, tratamento fechado, eu sempre procuro pegar alguma entrada. Tá? Eu parto do princípio, gente, que quando a pessoa foi procurar a gente para pôr Invisalign, ou até mesmo os que às vezes não vai procurar para fazer Invisalign e acaba fechando Invisalign, né? E aí você tem que dar o tipo. Eu sempre procuro uma entrada. Eu sempre, você já se preparou para fazer o seu tratamento com Invisalign? Doutora, me preparei sim. Então, aí eu falo, então você dá uma entrada e eu divido o restante para você em 11 vezes. Eu já faço o cálculo para o paciente, gente, sabe? E eu sempre faço a perguntinha, quanto que ficaria bacana um valor para você mensal? A pessoa, Jaque, até tem vergonha. Não é vergonha não, tem que falar o que é bacana para você. Jaque, eu consigo R$500, Jaque. É o que eu consigo disponibilizar. Bacana, gente, de R$500 está ótimo. O que eu faço? Eu vou e divido mais. Eu faço esse valor fechado, tá, gente? Eu faço uma entrada, aí eu pergunto para ela quanto que ela pode de entrada, e aí, o que eu faço também? Para chegar nos R$500 que ela quer, eu falo assim para ela, então, para chegar nos 500 que você quer, eu preciso da entrada. Depois que eu aprovar o seu caso, que eu mostrar o clean check, a gente aprovar juntinhos, nós vamos... eu vou fazer para você um valor para você dar no dia da entrega do tratamento. Aí a pessoa vai, então tá bom, Jaque, eu consigo dar hoje 3.000 de entrada e no dia da entrega do tratamento eu consigo te dar 2.000. Pô, já deu 5. Aí eu vou parcelar o restante para ela, gente. Entendeu? Aí eu parcelo no cartão. Tem aí, eu consigo parcelar também 18 vezes, dependendo de como o paciente estiver com cartão, né? Isso aí também eu já consegui lá no consultório, tem gente que consegue dividir em 18 vezes. E aí a gente vai chegando aonde o paciente pode e aonde é viável para a gente. Mas pacote fechado é assim que eu faço. Ou então eu pego o valor total e divido para o paciente. Se ele tiver um bom relacionamento, divido até em 18 vezes para ele, sem problema nenhum. Porque a Invisalign divide para mim em 11, sem juros. Então, eu consigo fazer isso. E o que mais? Respondido aí? Sim. Joyce, eu acho que a gente não fez essa pergunta, mas me corrija se estiver errada. Qual o protocolo de contenção? Tá. Não é o tema aqui, mas eu posso passar para vocês, sim, sem problema nenhum. Como é que eu faço a minha contenção? Finalizou o tratamento, né? Escaneei novamente, pedi toda a documentação de novo, eu peço. Eu não faço a foto no consultório, tá, gente? Eu peço, porque para mim é mais prático. E eu gosto de mostrar o antes e o depois, então eu gosto de ter, depois eu entrego aquela pasta para o paciente. Então, finalizei o caso dele, tirei os attachments, eu tiro os attachments, eu escaneio, e aí eu vou falar para ele a parte de pagamento, como é que eu faço. Olha, agora chegamos na nossa finalização. E aí o paciente, gente, quando você fala para ele que já está na finalização, ele mesmo já fala para você, nossa, doutora, tá ótimo, eu vou checar tudo, eu checo tudo, né? Checo contato, trabalho, balancei, faço tudo direitinho, vejo que se o caso está bem centralizado, bem justinho, e aí sim a gente vai fazer a contenção. E o meu protocolo de contenção é os 6 primeiros meses, uso diário, tá? E para dormir, né? Igualzinho o aparelho, 22 horas por dia
e para dormir o aparelho. O aparelho, né, a contenção não vai ter os attachments, vai ter essa facilidade. Aí o paciente fala assim para mim, doutora, mas isso aí dura 6 meses? Porque o outro, com 20 dias, não sei o que, já fica... Não sei... Então, dura é outro material, o Vivera é outro material, então ele dura assim. E como vem 3, né, não tem como você chegar lá e pedir, eu só quero 1 Vivera, eu só quero 2 Vivera, não existe essa possibilidade. Então, vem os 3 bacaninha, que é o protocolo. Então, o meu protocolo é 6 meses usando o dia e a noite, depois, o paciente não tem alta, tá, gente? 3 meses ele tem que estar lá comigo, para eu ver se está tudo direitinho. E aí, depois, eu passo só para dormir, depois dos 6 meses, tá? Eu coloco a outra placa só para dormir, e uma eu deixo de reserva. O que é essa reserva? Vamos supor, o cara está usando comigo os 6 meses durante o dia. Ah, poxa, Jaque, mas eu vou numa festa e, poxa, meu aparelho já não está tão bacana. Então, você vai lá pegar a reserva, meu amor. Vai para a festa com o seu Vivera lindo, maravilhoso. Quando chegar em casa, você lava, seca e guarda o seu Vivera. Então, são planejamento mesmo, protocolo, 6 meses de aparelho, tá? Durante o dia e a noite, depois 6 meses só para dormir, e depois eu falo assim, ó, vai ficar do ladinho da sua cama, o outro. E aí vai colocar o Vivera, se ele encaixar direitinho, sem pressão nenhuma, você pode tirar e não precisa mais dormir com ele. Agora, se você sentiu que entrou justinho, meu amor, vai dormir com ele. Esse é meu protocolo. Boa. E aí, já que aproveitando, né, que você está falando sobre não dar alta, né, controla, acompanha, você chega a usar, assim, aqui tem muito doutor que eu já olhei que tem o Itero, né, você chega a acompanhar, inclusive pós esse paciente que já está nessa fase de contenção, volta, aí você chama ele, como é que você faz isso? Eu faço isso, com certeza, né, gente? Eu falo para eles, olha, todos os meus pacientes, iniciou o tratamento comigo, nunca vai ter alta definitiva, tá? Você vai ter que estar sempre vindo aqui, né? Então, meus pacientes de Invisalign, mais preciso ainda, gente, mais preciso ainda. Eu gosto muito de vê-los. E como eu faço um diferencial na profilaxia, até mesmo para os meus pacientes de acompanhamento, eu faço um diferencial na profilaxia, então os meus pacientes são marcados de 3 em 3 meses, independente de estar com uso de Invisalign ou não. Então, os de Invisalign mais preciso ainda, então eles já saem com a consulta marcada de 3 meses e as minhas funcionárias ligam para lembrar ele antes. Então, de 3 em 3 meses o paciente vai vir em mim. Se ele vier de 3 em 3 meses e não tiver nada para fazer, gente, se tiver tudo bacana, né, tanto na parte clínica quanto na parte ortodôntica, claro que eu vou aumentar esse tempo, tá? Claro que eu vou passar para 4 meses, depois eu passo para 5 meses, isso é relatado para ele, depois eu deixo 2 vezes no ano, olha que lindo. Ele precisa lá me ver 2 vezes ao ano, que é o básico. O básico 2 vezes no ano. Eu trabalho com prevenção, gente. Eu não gosto de ver cárie no meu paciente. Então, se ele fizer a prevenção bonitinho comigo, ele não vai ter lesão cariosa. Então, eu falo isso para ele. Mas ele tem que vir na minha consulta, né? Se faltar, já não tem graça. E eu cobro um valor diferenciado para eles, para quem faz essa consulta certinha comigo, 2 vezes no ano. Então, eu faço eu crio essa fidelização comigo, né? E eles vêm direitinho, tá? Paciente recente 3 em 3 meses, se eu ver que tá bacana, passo para 5 em 5 meses, tem uns que são 2 vezes no ano. E eu ainda falo assim, nas férias, julho e dezembro, olha que bacana, você vai ter que vir aqui. Você não vai no médico? Então, você tem que fazer a revisão aqui comigo. E eles vão, tá, gente? A minha secretária só liga para marcar, para lembrar eles, e eles vão sim, e eu chego e eu falo, que bacana, tá tudo direitinho, olha que lindo. E se não tiver, a gente vai consertar, entendeu? Mas, graças a Deus, os resultados estão bem bacanas, se usou a contenção direitinho, a gente vai ter o resultado bacana aí. Excelente. Jaque, muito obrigada. Por aqui as perguntas já cessaram. A Joyce tem alguma contribuição? Podemos encerrar? Só chuva de elogios, né? Muitos elogios e agradecimentos. E aí a gente estende aí o agradecimento à sua gentileza, generosidade, né, em compartilhar, e as lindas palavras, né, que estão aí nesse slide para a gente ver, que é sobre isso, né? Ninguém consegue nada sozinho. E a força do grupo, ela tem uma potência imensurável. Parabéns. É isso aí. Maravilhosa. Muito obrigada, Jaque. Muito de obrigada nada, a todos. gente. Foi um prazer, tá?
E se ficou alguma dúvida aí, podem me chamar lá no direct que eu tiro as dúvidas de vocês. Tá bom? Nossa, muito bom. E lá no grupo a gente interage, né? Para as próximas oportunidades. Muito obrigada a todos que estavam presentes, que contribuíram com as dúvidas e que sempre agregam, né? Sempre fazem o nosso encontro ficar mais rico, porque é isso aí. Quando cada um contribui com um pouquinho, a gente aprende mais, e tudo que vai em grupo, é o que a Joyce acabou de finalizar agora com essa frase da Jaque. Muito obrigada, boa noite para todo mundo e até o próximo encontro. Boa Até o noite a próximo. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.